Ora, muito bom dia a todos e a todas. Vamos começar então esta mesa redonda dedicada ao tema A Visão dos Operadores de Mobilidade. Portanto, vamos ouvi-los durante este tempo. Dispensam grandes apresentações, mas temos o Dr. Luís Cabasso Martins, Presidente da Antrop, e depois o Dr. Luís Natal Marques, que é Presidente do Conselho de Administração da EML, a doutora Cristina Dourado, Presidente do Conselho de Administração da Fertagos, o Dr. Eduardo Ramos, Administrador Executivo do Grupo Prisa e CEO da Via Verde, e o engenheiro Vítor Domingos dos Santos, do Metro de Lisboa. E, portanto, teremos aqui uma conversa certamente muito interessante e muito produtiva. E eu ia começar pelo Dr. Luís Cabasso Martins, voltando àquilo que ouvimos logo no início, o Presidente Carlos Humberto, do primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, e depois do engenheiro Faustino, lembrando-nos o que foi todo o trabalho da Área Metropolitana de Lisboa e depois da TML no novo concurso, e, portanto, com a ambição que foi referida por eles, mais linhas, mais serviço, melhor serviço, e, portanto, como é que, isto traduz uma mudança muito significativa para aquilo que era também a operação, e, portanto, não só para o lado da autoridade, mas para o lado dos operadores, e, portanto, como é que passam de um contrato em que, de uma situação em que operavam com autorizações provisórias, portanto, por risco próprio e conta e risco do operador, e, portanto, agora com obrigações perante a autoridade, com um contrato perante a autoridade, que vimos que implica também uma série de investimentos, melhorias dos serviços e tudo isso. Como é que isto, no fundo, os operadores veem esta nova realidade, não é? Isto tudo inserido num contexto do país em que isto também aconteceu, mas que na área metropolitana temos, de facto, exigências grandes em termos de investimentos, em termos de qualidade do serviço, em termos de mais linhas, e, portanto, qual é a perspectiva dos operadores e, sobretudo, que grandes mudanças é que se vão colocar aos operadores neste novo serviço que começa agora dentro de um mês e tal, não é? Na pergunta, ou no lançamento desta reflexão, já disse muitas coisas importantes. Falou de mudança, de paradigma. Esse é talvez o princípio de tudo. É nós estarmos a assistir a uma mudança de paradigma do nosso negócio, por assim dizer, podemos dizer assim, da nossa atividade, e que passou de uma situação de território garantido, em que o risco estava todo do lado dos operadores, naturalmente, mas também não havia uma grande cultura de fiscalização, portanto o serviço ia-se mantendo numa lógica bastante conservadora e, portanto, havia risco, mas, por outro lado, também não havia uma exigência particular ao nível da qualidade de serviço. Eu estou a falar isto em termos gerais de ideia, não é? Com certeza que os operadores, todos eles, à medida que o tempo foi passando, foram eles próprios criando, mas por eles próprios, essas exigências ao nível da prestação de serviço. E temos variadíssimos exemplos na área metropolitana de Lisboa, em que isso de facto aconteceu, desde as empresas de capitais públicos, que têm prestado bons serviços a esse nível, como também empresas privadas, que na área metropolitana deram aqui um impacto, um impulso grande na qualidade de serviço. Mas eu referia-me um pouco mais às empresas rodoviárias em geral, para falar desta mudança de paradigma. De facto, hoje em dia temos uma lógica completamente diferente. E isso também nos traz a nós todos maiores exigências. E, portanto, aquilo que o Faustino Gomes há pouco dizia, dos operadores serem parceiros, acho que é um bom ponto, não é uma frase feita, eu acho que tem de ser mesmo assim, e isso numa lógica que eu costumo dizer, win-win-win, isto é, nós construímos isto tudo, estes modelos de transporte ou de mobilidade para servir as pessoas, não é? Para lhes dar um instrumento para que se possam movimentar com alguma coerência e qualidade a preço adequado, não é? E com as devidas articulações. Portanto, este é um vetor. Depois temos outro vetor das autoridades de transporte, que são elas que, até a partir da nova legislação de 2015, são elas próprias, ao nível municipal ou intermunicipal, que pensam aquilo que é o melhor para o seu território, mas depois temos um outro vetor, que são os operadores.
e eu queria-me centrar um pouco mais aqui, para responder diretamente à sua questão. Os operadores são, como se costuma dizer agora, é o que fazem acontecer. Portanto, são aqueles que concretizam a ideia da autoridade de transporte perante um conjunto de necessidades do seu território para atingir a satisfação dos clientes e, com isso, ganharmos todos. A nível ambiental, a nível económico-financeiro, etc. A nível da ocupação do espaço público, etc. etc. E, portanto, aqui, o grande desafio, não é? As grandes preocupações que hoje os operadores têm não é prestar um bom serviço, porque isso, eles já têm os meios e o know-how e a vontade de o fazer, mas tem de haver aqui uma preocupação de sustentabilidade. E aquilo que às vezes me preocupa mais, enquanto operador, é, às vezes, estar a ouvir, enfim, pessoas do setor, agentes do sistema, e que falam de tudo, menos dos operadores. Acontece ainda. Acontece menos, mas ainda acontece. E isso não é por mal. É porque os operadores, muitas vezes, estão aqui um bocadinho fora deste radar. Centramos-nos muito na organização do transporte, quem é que foi o responsável, quem é que fez, quem é que aconteceu. Depois o cliente, claro, o cliente é sempre eleito por nós todos como a peça fundamental do sistema, e no meio falta ali qualquer coisa. Bom, e portanto, eu diria que a grande preocupação dos operadores é dizer, nós não somos a parte mais importante do sistema. Podemos dizer, o vetor mais importante são os clientes. Claro, eu penso que isso é relativamente unânime. Agora, nós somos uma peça importante e, portanto, não podemos dizer, faça isto, faça aquilo. Então, mas em que condições? Bem, não interessa. Agora as condições são aquelas que eu achar. E, portanto, nós vivemos, e sobretudo a este nível, a nível da prestação de serviços, enfim, para nos ocuparmos mais daquilo que se passa aqui na AML, que esse é que é o objetivo, o operador, no essencial, é responsável pelos custos da operação e por um conjunto de investimentos bastante significativos. E tem um modelo de negócio, um modelo financeiro, neste caso por 7 anos, que tem de ser equilibrado. Pronto. E a resposta não pode ser só, bem, responderam ao concurso, agora têm de assumir as responsabilidades. Sim, claro. Mas nós também temos de perceber que ao longo dos 7 anos, desde o ano 1 até o ano 7, acontecem muitas coisas. E muitas coisas que não estão previstas nos próprios contratos. E que têm a ver com as mudanças. Se agora, se nós olharmos para os últimos 3 anos, percebemos bem o que é isso das mudanças inesperadas. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. 7 anos é uma eternidade. Portanto, nós temos de criar aqui uma consciência, e isso também já foi dito aqui, em alguns vetores, pelo Carlos Humberto, relativamente à estabilização dos modelos de financiamento. Isso é um aspecto fundamental. Isto é, a partir do momento em que há uma aposta política na promoção, no desenvolvimento, num determinado modelo de mobilidade, e, por exemplo, o PART é uma parte desse plano, dessa estratégia, porque quando reduzimos preço, sabemos que temos de encontrar soluções de financiamento para cobrir esse déficit, porque é um déficit que se trata, e, portanto, todas estas dinâmicas, a própria criação da área metropolitana de Lisboa, os novos concursos, com as novas exigências, autocarros limpos, autocarros novos, vimos na apresentação do Faustino. Tudo isso implica investimentos vultuosíssimos, que nós temos todos de ter a noção. E, portanto, tem de haver aqui, e essa é que é a principal preocupação, uma garantia de equilíbrio e de sustentabilidade de tudo isto. E os operadores aí não podem ser esquecidos. Portanto, nós hoje vivemos, não é? Todos nós, a questão da pandemia reduz muito a procura, não é? E depois o que é que se faz às empresas? As empresas mantiveram os custos todos. Não é? E tivemos 1 mês ou 1 mês e meio em que ninguém pagou transporte. Nós não nos esquecemos. Salvo erro, abril de 2020. Ninguém se esqueceu.
tivemos muitos... O que é que fazemos? Fechamos a porta da frente, criamos cabines aos motoristas. Estou ali a olhar para o Tiago, que falámos muito na altura sobre isto, não é? Sobre estas problemáticas. Tudo isto são coisas que nós temos de dar resposta, mas depois têm impactos financeiros fortíssimos. Fortíssimos. Portanto, a receita, zero. Como é que isso dá resposta? Claro que nem todas as respostas têm de ser dadas para a Autoridade de Transporte. Nós temos um governo do país que deve responder àquilo que são as questões transversais. Agora, a questão dos combustíveis. Aumentos brutais, de repente, e não sabemos onde é que vão parar. Temos outras dinâmicas, por exemplo, a evolução dos salários. Nós tivemos um ano de pandemia, 2020, em que não houve praticamente dinamismo do ponto de vista sindical, mas a partir do momento em que se começaram a perceber que os sinais densos da pandemia estavam a desaparecer, criou-se uma vaga de fundo relativamente a reivindicações, porque os trabalhadores não podem ficar sistematicamente em perda, porque estão a passar fase, percebemos que as empresas estejam a passar dificuldades, mas os trabalhadores também, e depois cruzam, por exemplo, com políticas sociais, que é de incremento extraordinário do salário mínimo. Esse é um aspecto que nós todos, se não pensarmos muito bem, podemos até achar interessante do ponto de vista social, mas isso depois tem impactos na economia. Isto é, se nós estamos 6 anos a aumentar o salário mínimo ao triplo ou ao quádruplo da inflação, vai chegar uma altura, que já chegou, em que isto tem um impacto fortíssimo já no salário médio, aliás, como é sabido. E, portanto, começamos a criar aqui tensões, eu dei aqui 2 ou 3 exemplos, de tensões exteriores que não têm diretamente a ver com a AML ou com a Autoridade de Transporte ou com a bondade do modelo que foi criado, mas que impactam nas empresas. E, portanto, esta era uma nota que eu queria aqui deixar bem vincada, que é os operadores, enquanto atores deste sistema, têm de ser olhados como entidades que precisam de estar vivas. Não as podemos matar. E, portanto, responder ao concurso, assumir as responsabilidades contratuais, mas depois perceber que o contrato é dinâmico, que os contratos da AML e os outros são dinâmicos e que são muito permeáveis a estes fatores externos que nós não dominamos. E, portanto, tem de haver aqui uma capacidade de encontrar as soluções, não só em cada momento, mas também ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Isto é, perceber como é que nós conseguimos, o que é preciso fazer para que o sistema tenha sustentabilidade a médio e longo prazo, para podermos, calmamente, investir efetivamente naquilo que são as apostas da melhoria da qualidade de serviço e assumir os riscos que são próprios do negócio. Porque eu já disse 2 vezes negócio, mas não é no sentido negativo. É que isto realmente tem de ter rentabilidade. Portanto, não é no sentido negativo de capitalismo do século XIX, não é neste sentido de exploração das pessoas para retirar lucro. Não, é de equilíbrio económico-financeiro, porque só assim é que é possível garantir o serviço. Como digo, as empresas fazem parte desta cadeia e as empresas têm de estar vivas. Portanto, as autoridades têm o seu papel, o objetivo é servir o cliente, mas temos de perceber que em cada momento, através dos inputs que nos vêm, ou das situações extraordinárias, ou até de decisões políticas, como o parte ou como o aumento sustentado e sistemático do salário mínimo, isto tem impactos diretos na atividade das empresas. E, portanto, tudo isto tem de ser avaliado, articulado e, pegando um pouco na ideia do Carlos Humberto de há pouco, acho que é fundamental ter o problema do financiamento estável e duradouro e garantido, sem dúvida, e tem de haver mecanismos que permitam que, ao longo da duração do contrato, os custos possam ser repercutidos naquilo que são as fórmulas de atualização das remunerações. Porque, para dar um exemplo, em 2022, aquilo que está autorizado
aos operadores atualizarem a sua remuneração é 0,57%. Só a inflação média anual de 2021 foi 1,3%. Fora estes impactos extraordinários que estão a ocorrer dos custos com o pessoal, custos com combustíveis. E a instabilidade e problemas ao nível da própria procura. Portanto, reparem a desconformidade, e por exemplo no contrato da AML, a atualização da remuneração reporta a esta taxa de atualização tarifária, esta TAT, que para 2022 é 0,57%, para todo o país, aliás. E portanto, reparem a irrazoabilidade desta fórmula. Pronto. E portanto, temos todos de perceber que não estão a fazer favor nenhum aos operadores se revirmos a fórmula de atualização da TAT, estamos só a ajustar aquilo que é o conhecimento que vamos adquirindo, de modo a que os operadores possam ter a sua sustentabilidade garantida. Okay. Percebemos que há aqui que hoje em dia, e com estes contratos, e agora falando da AML e da TML, há de facto uma relação diferente entre autoridade e operador, não é? Já se falou aqui, foi afirmado pelo engenheiro Faustino, que eram parceiros, não é? Da própria TML, e portanto há também um conhecimento maior da própria atividade e de como é que funciona, não é? Portanto, algumas dessas questões vão ser resolvidas nos contratos e diretamente, com certeza, até de um maior conhecimento da realidade. Mas tinha aqui algumas questões sobre aquilo que é risco e sobre algumas destas questões, mas se calhar, no fundo, da forma como operam, não é? E, portanto, neste caso tem uma rentabilidade assegurada em função do quilómetro, um valor assegurado, não é? Face a outros contratos, mas depois há outras questões, como já referiu aqui, que se calhar não resolvem tudo. Mas eu ia agora colocar uma questão à doutora Cristina Dourado e, no fundo, agora perceber do ponto de vista da Fertagos, como é que ela se encaixa nesta visão metropolitana, neste projeto do sistema de transportes metropolitano. Nós conhecemos a importância da Fertagos como também um elemento estruturante do sistema de transportes da AML. Sabemos o que foi também a evolução, e mesmo até com as introduções dos passos e das alterações da bilhética, o que foi também o crescimento da Fertagos, mas também conhecemos o passado da Fertagos, mas sobretudo em relação a isto, e quando se falou tanto dos projetos estruturantes, como é que a Fertagos vê isto em termos da integração com o caminho de ferro e o rodoviário, da adoção às estações e depois da própria Fertagos em todo o sistema. Bom dia, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Respondendo diretamente à pergunta que foi colocada, portanto, como sabem, foi do conhecimento público, a questão da introdução do PART, e a adesão da Fertagos ao PART foi um processo bastante doloroso para a Fertagos, na medida em que houve uma grande transferência dos outros modos de transporte para a Fertagos e cresceu-se do período antes do PART, um número de 70 mil passageiros que eram transportados diariamente para 98 mil em poucos meses. A Fertagos, até ao final de 2019, o seu modelo de contrato nos últimos 10 anos a Fertagos era autónoma do ponto de vista do tarifário, dentro das baias definidas no âmbito do contrato de concessão e negociadas com a entidade concedente. Durante esses últimos 10 anos nós tínhamos operado sem recebermos qualquer compensação por parte do Estado e, digamos, estávamos de alguma forma habituados a alguma estabilidade a esse nível e estávamos inclusivamente numa fase de crescimento. Com a introdução do PART, foi difícil porque, de facto, houve uma grande transferência para o modo pesado, que não estava, na altura, preparado para receber a procura que se veio a verificar nos moldes de qualidade em que nós sempre tínhamos funcionado, a que nos tínhamos habituado e a que tínhamos habituado os nossos clientes. Tomámos algumas medidas, e com essas medidas conseguimos amenizar relativamente a situação, e depois apareceu a pandemia que vai reduzir a procura substancialmente, sendo que neste momento a Fertagos está com 80 mil passageiros dia, portanto mais 10 mil do que estava antes do PART,
com 80 mil passageiros dia e com uma procura um bocadinho que utiliza o sistema de uma forma um bocadinho diferente, porque o período de ponta é mais baixo do que era antes da pandemia. As primeiras circulações da manhã são mais carregadas, mas depois há uma melhor distribuição. Neste momento, portanto, estamos a crescer. Neste momento estamos face à situação antes do parto, estamos com um diferencial na casa dos 18%, e não nego que nos preocupa as alterações que vão ser introduzidas a nível da área metropolitana de Lisboa, com os concursos realizados pelo modo ferroviário. Como sabem, nós sempre... No modo rodoviário, pois, peço desculpa. Como sabem também, nós sempre tivemos sempre, desde o início, portanto, quando a operação foi montada, nós montámos uma rede rodoviária de transportes de rebatimento às estações, porque na altura não havia, digamos, nenhum mecanismo que pudesse obrigar, ou não existia um mecanismo que obrigasse o operador rodoviário a fazer o rebatimento às estações, e então fizemos-o nós próprios. E, portanto, até junho deste ano, estamos a operar uma rede, que é a rede da Sulfertagos, que é responsável por cerca de 30% dos passageiros que vão para a estação, sendo que no futuro, a partir de 1 de julho, o rebatimento a Sulfertagos passa a estar integrada na rede rodoviária, como faz sentido, na medida em que fica um operador único a operar sobre a mesma marca, mas vai existir mais 80% de circulações de rebatimento às estações, ou seja, nós hoje temos 1.700, ao dia útil, 1.700 circulações para todas as estações do eixo, desde Setúbal até ao Pragal, não é? Porque estamos a falar do rebatimento na margem sul, vamos passar a ter cerca de 3.050. Destas 1.700, 880 são da Sulfertagos. Vamos ter sempre cerca de 3.050. E este incremento de rebatimento ao modo ferroviário é bastante positivo em zonas como Setúbal, que cresce bastante, em Palmela, Venda do Alcaide e Penalva, que não tinham ligações e passam a ter, mas eu diria que de Coina para o Pragal vamos ter potencialmente um crescimento significativo do rebatimento às estações. E, portanto, poderemos ter uma procura dentro do comboio que poderemos ter dificuldade em absorver. Portanto, isto significa que teremos que estar muito atentos para perceber a capacidade do modo ferroviário para absorver esta procura e, eventualmente, podemos tomar medidas para garantir que se mantenha, digamos, a qualidade do transporte que está prestado. Portanto, isto, no fundo, é um bocadinho, achamos que ao fim de semana há um crescimento de 40%, positivo, ao fim de semana há muita capacidade disponível, dizer que nós neste momento também temos globais, temos uma capacidade disponível grande, porque temos uma taxa de ocupação média de 24% ao longo do dia. Se estas circulações e se este rebatimento, e se este reforço de rebatimento se fizer com uma distribuição ao longo do dia equilibrada, de forma às pessoas conseguirem ter ligações às estações, mas à noite, que temos dificuldade em tê-las, no corpo do dia, para fazer esse rebatimento, poderá ser muito positivo e criar uma ocupação importante em termos de comboio. À hora de ponta, teremos que monitorizar, teremos que ver, teremos que atuar, porque não sabemos, de facto, quais são as consequências efetivas que este serviço, que esta situação vai ter. Dizer também o quê? Dizer também que nós não conhecemos, nós tivemos mudanças muito grandes nos últimos, desde 2019, tivemos mudanças muito grandes a nível do setor e a situação da pandemia também nos trouxe grandes mudanças. E, portanto, nós hoje
intuímos, que sentimos, percebemos que os comportamentos são diferentes, mas ainda não, as coisas ainda não estão devidamente estabilizadas para conseguirmos perceber qual foi o efeito do teletrabalho, como é que nós podemos atuar em situações com as quais nos deparamos, como, por exemplo, a situação do parque de estacionamento de Coina, que é um exemplo que está esgotado, mas não estão lá os carros, ou estão poucos carros diariamente. Portanto, as pessoas compram, mas não estão a utilizar o sistema de transportes da mesma forma e, portanto, eu julgo que, porque não utilizam todos os dias, temos que conhecer melhor, temos que nos adaptar para ver que medidas tomamos. E, de facto, temos que ter a capacidade, todos em conjunto, de conseguirmos garantir que nos vamos adaptando e que vamos agindo em conformidade com os comportamentos dos clientes, porque às vezes nós achamos que é de uma maneira, mas não é. E, portanto, nós temos que ter a flexibilidade para perceber, perguntar e encontrar soluções alternativas para garantir a qualidade do transporte, porque o facto de haver muita oferta é muito bom, tudo ser novo é muito bom, mas a qualidade não é só isso. A qualidade também decorre de nós não podermos, não pressionarmos situações que depois não somos capazes de lhe dar resposta e de conseguir garantir o conforto da viagem relativamente à expectativa que foi criada ao cliente. E, portanto, isso exige muito trabalho e muita atenção da nossa parte. Dizer-vos que não posso deixar de vos dizer que tudo isto e todo é uma mudança grande, nós aceitamos as mudanças, estamos com as mudanças, acho que se devem de fazer. Dizer-vos que considero também que, como o Luís disse, que é muito importante o papel que o operador pode ter. Reconheço que, neste momento, obviamente, a algum nível, nomeadamente o nível tarifário, e como nós, digamos, geríamos as tarifas, é uma situação diferente, é uma situação melhor. É a decisão que politicamente se entendeu que era importante para a área metropolitana de Lisboa e as pessoas muito estão a beneficiar dela. Agora, temos que, digamos, ser capazes de integrar também o conhecimento dos operadores, as preocupações dos operadores, as sugestões que os operadores vão fazendo para alterar as situações e essa flexibilidade é muito importante de ambas as partes. Uma questão que preocupa a Fertagos e tem vindo a preocupar fortemente a Fertagos prende-se com a questão do financiamento. Portanto, nós até há muito, como digo, até abril de 2019, digamos que vivíamos com o que tínhamos e conseguíamos, e não estávamos dependentes de compensações. A partir do momento em que se introduziu o PART, passámos a estar dependente dessas compensações e esse período correu bastante bem até à altura da pandemia, e mesmo no primeiro período da pandemia também a situação correu genericamente bem. Dizer-vos que desde 2021 a situação tem sido extremamente difícil porque, no fundo, por questões de falta de estabilidade do financiamento, temos sido confrontados com problemas de tesouraria graves, na medida em que precisamos da compensação do parto para podermos sobreviver. Dizer-vos que neste momento, que é abril, e já estamos a vender mais do que estávamos a vender, apenas 75% das receitas da Fertagos, apenas temos 75% das receitas que tínhamos em 2019 de bilheteira. Portanto, nós estamos a gerir, estamos a funcionar com 75% em abril e estamos a funcionar com cerca de 60% das receitas de bilheteira desde julho do ano passado, desde setembro deste ano, do ano passado também, até agora
temos, digamos, estamos a funcionar com uma média de 60% das receitas de bilheteira, porque as compensações não têm sido entregues na data que seria suposto, por dificuldades que nós compreendemos, mas que tornam muito difícil a estabilidade da empresa e a sua manutenção. Também a este nível dizer-vos que esta questão do crescimento da TAD, portanto, da atualização tarifária, é relativamente às obrigações que a Fertagos tem que assumir perante, nomeadamente, o cumprimento do contrato de concessão, é muito baixa, 0,57% é muito baixo. Nós, em termos salariais, em janeiro fizemos aumentos superiores a 2%, e, portanto, obviamente que a situação vai se degradando à medida que o tempo passa, se não houver esta estabilização do financiamento. Parece que eu não quero parecer que a Fertagos, não quero parecer pessimista, porque não estou pessimista, acho que se vai fazer uma grande mudança, acho que é muito importante esta nova visão para a área metropolitana de Lisboa. Acho que seremos capazes, não tenho dúvidas, seremos capazes de integrar o comboio com os modos rodoviários e conseguir fazer uma gestão adequada. Pronto, estou a partilhar, no fundo, o que é que entendo que tem que ser cuidado e garantido para que tudo continue, para que tenhamos o sucesso que esperamos que merece, no fundo, toda esta mudança que se avizinha. Sabemos que as suas preocupações são, de facto, em manter a qualidade do serviço e também com a sustentabilidade financeira, que também já vimos que é de todos, mesmo da própria autoridade, também já falou da importância do financiamento e parece que é uma questão central nestas questões. O engenheiro Vítor Domingos dos Santos, que é Presidente do Conselho de Administração da Metro do Metropolitano de Lisboa, nós já ouvimos falar muito, Sr. Engenheiro, também sobre qualidade e sobre a sua preocupação com a qualidade que o Metro prestava, em alguns encontros sobre transportes. Lembro da sua preocupação até com o momento de dizer, eu agora estou aqui, mas o que é que estará a acontecer, até por causa do material circulante e das dificuldades todas. Eu imagino que parte disso já esteja melhor do que há uns anos atrás, quando nós o ouvimos falar. Sei da sua preocupação também com a qualidade do metropolitano. Estamos aqui a falar de uma empresa que presta um serviço diferente daquilo que nós falámos aqui há pouco, mais concentrado na cidade de Lisboa, mas que também se vai alargando para a periferia e, sobretudo, falámos aqui de projetos estruturantes de modo pesado, não é, do modo ferroviário, alguns projetos importantes para a área metropolitana de Lisboa e que a própria TML se encarregará também de os conduzir, não é? E alguns passam pelo metropolitano, imagino eu. Não sei se nos quer falar um pouco destas questões também. Obrigado pelo convite. Eu, de qualquer maneira, antes de entrar nessa parte mais simpática, digamos assim, de transporte, gostava de entrar na parte mais integridade em seguimento do que o Horácio Martins falou, e gostaria de enquadrar 3 aspectos da atividade metropolitana. Primeiro, na parte do Horácio Martins, é a parte financeira. Nós vivemos 2 anos com receita de 50%, o Metro conseguiu subsistir, por um lado, pelo PAC, 10% dos complementos do PAC, e também por muito apoio do Estado, pelo menos ter muito subsídios do seu acionista principal. Obviamente, isto não é sustentável. Conseguiu 2 anos, muitas vezes os nossos sindicatos diziam que não sabia se tinha dinheiro para pagar os salários, os sindicatos quase que me penduravam, digamos assim, no primeiro andar, não sei se tem 3, não era muito claro, mas a realidade é que isto é impossível. Portanto, nós temos que pensar muito, portanto, estamos muito preocupados com a sustentabilidade financeira. Daí, esperamos agora que este novo governo consiga resolver um aspecto fundamental para nós, que é o contrato de concessão, do transporte, sem o qual nós não temos um fluxo, temos, portanto, um conjunto de obrigações e com os financeiros que ficam lá para ver e, portanto, nos dão estabilidade futura. No entanto, não fica por aí também a situação e a parte da sustentabilidade financeira também é preocupante noutra área. Nós estamos a assistir a uma inflação sem fim, digamos assim, que está a ser iniciada. As nossas empreitadas no fim do ano já estavam com desligações de preços de 15%, os dados que temos últimos são de 5%, e nós temos não só que fazer face às ligações que já temos das nossas empreitadas
da linha circular, mas também temos contratos para sair. Nós queremos lançar o concurso vamos lançar o concurso da linha vermelha e da linha violeta, eu já sei que sou. Mas estamos com muita dúvida porque estamos preocupados, porque queremos estar seguros que vamos lançar os concursos e que temos concorrentes para esses concursos. E de facto, esta garantia de preço, esta parte financeira de sustentabilidade dos nossos projetos é de facto muito importante. Mas também é importante a sustentabilidade ambiental. Nós tivemos uma surpresa muito grande, fizemos concursos de energia, normalmente nós fazemos concursos a 3 anos, até antigamente fazíamos por carris, e posso-vos dizer que a surpresa foi do nível que nós consumimos 7 milhões de euros por ano de energia, o contrato anual 3824, há umas pequenas pressões, 26. A primeira resposta, a resposta mais baixa que recebemos chegava aos 50 milhões de euros. Ou seja, nós vamos consumir basicamente no primeiro ano tudo que tínhamos previsto para 3 anos. Isto não é sustentável. É mais, de facto, há um problema de alguma complexidade. Nós estamos a tentar com projetos de outro tipo, tentar avançar com projetos fotovoltaicos, não são sempre projetos que tenham a pequena comparticipação e, portanto, não nos resolvem grosso a questão fundamental da situação da parte dos custos voltados de energia que estamos a assistir. E, por outro lado, um aspecto também que o acionista falou é o problema também da sustentabilidade social, porque isto, a inflação, tivemos 2 anos de facto mais ou menos tranquilos, não tive mais greves, tenho uma greve de quinta-feira, sabe, sexta-feira, não faço mais que já sexta-feira, eu já tenho 2 greves marcadas, já tenho mais 2. Mas isto não é nada, porque... Estava eu a dizer que também a questão da sustentabilidade social é muito relevante, porque este surto inflacionário vai se refletir. Eu, por acaso, já iniciei há 2 semanas as negociações para a revisão do acordo de empresa deste ano. Eu faço questão de estar nas reuniões de todos os sindicatos e, de facto, o ânimo é que as pessoas estão muito preocupadas com a evolução dos preços e, portanto, isto vamos iniciar certamente em todos um forte processo reivindicativo que não vai ficar ninguém de fora. Não ficamos nós, não vai ficar os operadores rodoviários, não vai ficar a Carris, vai tocar a todos. E não sei como é que vamos conseguir resolver isto, porque, de facto, estamos a falar de valores muito significativos. Por outro lado, queria referir um outro aspecto que às vezes não é, que é de muita importância, desculpa, que tem a ver com a questão dos recursos humanos. Nós temos mais ou menos 900 milhões de euros de projetos em carteira a lançar, e quando falo com as construtoras dizem-me que não têm recursos, não têm engenheiros, não têm trabalhadores, não têm. Uma empresa falou-me que, eu comentei, que para os projetos todos do PRR seriam necessários qualquer coisa como 80 mil trabalhadores. Eu não sei de onde é que vem. E, além de mais, estamos agora com um novo efeito, que depois da pandemia e depois da crise energética, temos uma guerra na Europa que, obviamente, também vai explotar novos problemas que eu acho que hoje em dia nenhum de nós aqui presentes nesta sala faz a mínima ideia, primeiro, quando a guerra acaba, e segundo, o que é que isto vai implicar para a Europa e para o nosso país, apesar de estarmos um bocadinho longe. No meio desta situação, desta envolvente, portanto, nós continuamos a fazer aquilo que sempre fizemos, que é centrar a nossa atenção no cliente. Estamos, por um lado, a aumentar a oferta, estamos a fazer, nesta altura, em construir já a linha circular, que já está em pleno desenvolvimento, na Estrela já estamos a atingir a profundidade máxima, a estação mais profunda que vamos ter, com cerca de 56 metros de profundidade. Já estamos a iniciar, portanto, já temos cerca de 600 metros, não está ali a Luísa, não sei, não queria me enganar, mas penso que ao longo dos 500, 600 metros lineares de túnel já efetuados, já estamos a avançar, começar a avançar da Estrela para o Isegre e, portanto, a seguir para Santos. Espero ainda no próximo, estamos em abril, no início de abril, maio, temos todas as frentes de trabalho da linha circular em pleno. Por outro lado, temos a linha vermelha, que era uma missão Grande de Lisboa. Vamos lançar o concurso ainda este ano, são 4 estações, que vão ligar a atual estação de São Sebastião a Alcântara. Alcântara vai ser a primeira estação, vai ser uma estação elevada, junto aos acessos à ponte. É uma estação... Ao atravessar Alcântara é uma coisa muito complicada, nós não conseguimos atravessar enterrado os aluviões e toda a massa hidráulica, todas as características
geológica da zona de Alcântara impedem e o LNEC desaconselhou-nos totalmente. Vamos fazer uma estação, portanto, aérea e vamos fazer estações enterradas em Campo de Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Portanto, este projeto, em princípio, avançará em construção no fim do ano e estamos a acabar o desenho de um novo veículo, é a primeira vez em Lisboa que vamos ter, em Lisboa, cidade, não a Fairtax está àquele lado, tem que ter cuidado, que é um metro ligeiro que vamos construir. Tem um projeto que temos que vai ligar o Hospital Beatriz de Ângelo ao Infantado, são 12 km. Uma parte vai ficar enterrada, porque o desnível e a morfologia do terreno não nos permite efetuar de outra maneira, que contamos que entre o fim do ano e o princípio do ano também saia concurso numa modalidade talvez diferente. Portanto, isto é o que os nossos projetos de aumentar a oferta, mas, acima de tudo, o que nós também estamos a ver é que isto pode ser uma oportunidade. Os valores excessivos dos crescimentos do preço dos combustíveis de energia também podem ser uma oportunidade para nós mais rapidamente recuperarmos os nossos clientes aos valores da pré-pandemia. Eu estou em crer que sim. Nós hoje, no Metropolitano, dados de anteontem já estão, portanto, hoje é terça-feira. Terça-feira hoje? Terça. Dados de sexta-feira, o dos ontem eu não recebi. Já estávamos com cerca de 80% dos valores de 2019, que é muito bom. Significa, de facto, que as pessoas estão a recuperar. Já estamos quase uns 100% aos fins de semana, semelhante ao que está a acontecer com a Fairtax. Portanto, eu, nesta altura, acho que, portanto, o nosso foco no cliente é, de facto, centrar no cliente e tentar, sobretudo, aproveitar este movimento de fluxo do transporte individual para o transporte coletivo, por via dos preços da energia e, sobretudo, tentar, desta forma, reter os passageiros, que eu acho que, mais do que conseguir, aproveitar, portanto, este movimento e fazer todos os nossos esforços no sentido de reter os nossos passageiros. Por isso, nós estamos também estamos já na fase final de desenho do novo material circulante que vamos receber em 2023, 2024, vamos alterar a sinalização e continuamos, acima de tudo, queremos ter um serviço melhor, mais, como eu costumo dizer, mais e melhor metro. Melhores estações, mais limpas, com mais luz, equipamentos mais eficientes, uma bilhética mais simples, uns comboios mais simpáticos, mais agradáveis de andar e simplificar também toda a informação e o acesso aos comboios. É isto que nós sabemos fazer, é isto que iremos continuar a fazer. Foco uma palavra que acho que é importante, que é, eu acho que, de facto, nós vamos viver um momento de aumento do transporte público por via do incremento dos custos de energia e de combustíveis. Acho que é a oportunidade de nós conseguirmos chamar e reter, acima de tudo, reter os passageiros, porque é o momento de o fazer. E basicamente era isto. Não sei se respondi mais ou menos. Não, parece-nos fundamental e, sobretudo, esta sua última mensagem, que foi: nós tivemos, de facto, um percurso fantástico quando foi a implementação do PARTE, não é? Com o aumento dos passageiros em todo o transporte público, mas depois, logo a seguir, tivemos o problema da pandemia. E apesar dos crescimentos que tivemos, logo que a situação estabilizou um bocadinho, sabíamos que teríamos alguma dificuldade em voltar, ou estávamos a restar dificuldade em voltar aos valores pré-pandemia, mas, como disse o engenheiro, provavelmente poderemos ter aqui a oportunidade agora e depois saibamos nós conseguir a reter esses passageiros. Não é? Muito obrigado, senhor. Dr. Luís Natal Marques, nós habituámos-nos a ver, há muito tempo, a ver a EML como uma empresa que só tratava do estacionamento, não é? Mas essa imagem já lá foi há muito tempo e, portanto, a EML hoje tem o estacionamento na cidade de Lisboa, mas preocupa-se sobretudo também com o sistema e, portanto, como é que o estacionamento é agora uma componente desse sistema, mas depois também tem a questão da mobilidade e temos o exemplo das giras e, portanto, quer-nos falar um bocadinho também sobre o papel da EML em todo este novo conceito e portanto, neste novo sistema de mobilidade. Bom dia a todos, a todas e obrigado pelo convite. Eu aqui há uns anos, quando comecei como Presidente do Conselho de Administração da EML, uma das coisas que eu disse é que tinha a grande aspiração de fazer da empresa a empresa mais amada da cidade de Lisboa. Eu reconheço sinceramente que é uma tarefa, ou tem sido uma tarefa extremamente difícil, mas eu também sou um pouco teimoso, enfim, e dedico normalmente muito
do meu tempo nestas iniciativas também, a levar exatamente uma mensagem que a empresa não é, neste momento, uma empresa exclusivamente de estacionamento. Mas é o estacionamento que paga tudo o resto. Nós autofinanciamos. Agora, com esta questão da pandemia, houve um problema, naturalmente, que houve uma descida que foi geral das receitas, mas, enfim, somos uma empresa que faturará perto de 50 milhões de euros por ano. Grande parte dele é reinvestido na nossa atividade e ainda entregamos à Câmara, enfim, acima de 5, 6, 7 milhões de participação nos lucros. Portanto, os problemas de financiamento não são propriamente o nosso problema. É certo que este financiamento, ou estas receitas, vêm na sua quase totalidade de pessoas que pagam religiosamente o estacionamento. Porque no que diz respeito às contraordenações, às multas, elas são 5, 6% da receita. Portanto, quando se diz que, enfim, as caças à multa, enfim, tudo isso, que é aí que nós temos a nossa fonte de receita, não é efetivamente. A grande parte da receita são as pessoas que pagam religiosamente o estacionamento. Reconhecendo, embora, que nestes últimos tempos tem havido aqui uma retração da atividade, fruto, enfim, da atividade económica que nós sabemos que veio por aí abaixo com esta questão da pandemia, mas também com uma política da cidade que naturalmente é de reservar cada vez mais lugares para a mobilidade suave, para as bicicletas, para as ciclovias e, digamos, o estacionamento ele próprio, o número de lugares também está de alguma forma a retrair-se. Bom, numa cidade em que mais de 65% do espaço público está destinado ao automóvel, e há sítios da cidade em que ultrapassa os 80%, eu penso que ninguém pode levar a mal o município que tente, de alguma forma, querer reequilibrar esta situação para aqueles que são os modos suaves. E, nesse aspecto, nós somos, enfim, uma parte interessada, fundamental, instalamos o sistema Gira, ele é da nossa gestão, numa situação em que, em 2015, quando começámos a falar nisto, enfim, fomos apelidados de loucos, porque a cidade de Lisboa não era nem pouco mais ou menos uma cidade propícia às bicicletas. Naturalmente, hoje em dia, os mesmos que nos apelidavam de loucos acham que as bicicletas são poucas, querem mais estações. Naturalmente, o que faz a diferença é que de lá para cá a tecnologia da própria bicicleta evoluiu, o nosso sistema é particularmente, quase 2/3 dele, elétrico, o que significa que toda esta questão de Lisboa ser uma cidade de colinas, de alguma forma, foi ultrapassado por isso. Bom, bicicletas. É bom que se diga que cada lugar de estacionamento na cidade de Lisboa serve, em média, 3 automobilistas por dia. Uma bicicleta serve 7 ciclistas. E quando, por vezes, se protesta pelo facto de uma estação de bicicletas retirar um lugar de estacionamento, é bom que tenhamos a percepção, digamos, da diferença de utilizadores, em média, não é? De um lugar de estacionamento e se nesse lugar de estacionamento for posta uma bateria de 5 bicicletas. Não é? Portanto, a relação é de 3 para 35. Portanto, apesar de tudo, as bicicletas, pelo menos na análise que fazemos e naquilo que as estatísticas nos dizem, servem muito mais cidadãos do que propriamente os lugares de estacionamento. Bom, e assim fizemos um investimento que neste momento nas bicicletas na Gira anda por volta dos 7 milhões de euros. Foi aquilo que nós investimos até agora, investimento puro e duro, não é? Gastamos cerca de 250 mil euros em custos anuais com pessoal, 690 mil de peças. O sistema, apesar de tudo, na nossa perspectiva, é um sistema deficitário. É certo que também, que eu conheça, não há sistemas de bicicletas partilhadas que sejam superavitários por esse mundo fora, porque também há aqui, naturalmente, outro tipo de benefícios que não são propriamente económicos e que, normalmente, nestas questões não são propriamente contabilizados. Para vos dar nota, nós temos 22 mil passes ativos de bicicletas, neste momento, na cidade de Lisboa. Já fizemos mais de 6 milhões de viagens. 10 milhões de quilómetros. A média de viagem é de 1,7 km, a média de viagem, com 15 minutos de utilização de cada viagem.
Neste momento temos 1.600 bicicletas e 116 estações ativas. Portanto, é isso que nós temos no sistema. Para além desta particularidade das bicicletas e também ainda no campo desta nova modalidade de mobilidade que se perspectiva, nós também estamos na parte da eletrificação. Portanto, o sistema leve é uma marca nossa que nós criamos. Nós somos operadores de postos de carregamento e somos também SEM, somos fornecedores de energia elétrica. Enfim, competências que não tínhamos, que temos vindo a ganhar e que levam a que a própria empresa tenha vindo naturalmente a reforçar as suas competências. Nós neste momento somos 800 funcionários na empresa e ultimamente os recrutamentos são muito em áreas muito técnicas, de engenharia, na parte de eletricidade, enfim, tudo isso, porque na verdade são novas competências que temos e que, bom, temos que ir buscar, digamos, os melhores para levarem a cabo exatamente essas novas competências. Sobre a questão dos carregadores elétricos, digo-vos só que nós, neste momento, temos três ilhas de carregamento rápido e semi-rápido na cidade de Lisboa, em Belém, no Parque das Nações e no Campo Grande. Os nossos parques de estacionamentos mais significativos também temos carregadores e estamos neste momento a reformular toda a área de carregamentos elétricos na cidade, no espaço público, e que pertenceu à Mobiei, que nós estamos exatamente a fazer essa reconversão para, naturalmente, postos mais modernos. E, portanto, estamos na mobilidade suave, não é propriamente mobilidade pesada, enfim, e naturalmente que os financiamentos se põem, digamos, a outro nível no nosso. Até agora temos sido autossuficientes nas receitas que nos permitem financiar toda a atividade. Na certeza, porém, eu digo sempre isto, não é? Que os lisboetas podem estar cientes que nós devolvemos à cidade cada cêntimo que nos pagam. Epá, isto é certo, não é? Com algumas obras emblemáticas na cidade de Lisboa, lembro-me da reformulação que foi feita do Caixo de Doré, foi obra nossa, do Campo das Cebolas, enfim, intervenções no espaço público que são inclusivamente de referência. Aqui vou fazer uma exceção que tem só a ver com a questão da integração entre as bicicletas, entre o modo suave e o transporte público. Se nos conseguia falar um pouco sobre isso ou se há perspectivas de avançar. É algo que nós estamos, neste momento, a conversar e a tentar exatamente que isso aconteça. É certo que o nosso passe das bicicletas é de 25 euros anuais, não é? Agora, naturalmente, compaginar isso, incluindo, digamos, mais esta valência, mais este modo, digamos, no sistema, é algo que tem que ser conversado e que estamos neste momento a afinar com a Câmara Municipal de Lisboa para depois, então, evoluir para aquilo que é preciso fazer. Obrigado. Senhor. Ora, muito bem. Então, agora íamos ouvir aqui o Dr. Eduardo Ramos, que funciona aqui um pouco a Brisa e a Via Verde como integradores, como prestadores de serviços também, e que no fundo vai interligar muito daquilo que nós falámos aqui, ao nível da bilhética, da informação e tudo isso. Não sei se nos pode falar um pouco sobre os serviços e o papel que pode prestar aqui e como é que a empresa se vê aqui neste contexto também do sistema de transportes. Bem, bom dia, boa tarde e obrigado pelo convite. Estou aqui num papel perigoso, estou entre vocês e o almoço, não é fácil, de facto isto já está a chegar à hora. Tentando ser sucinto. Há 50 anos, nós fazemos 50 anos este ano. Lisboa para nós é central na nossa missão em Portugal. Noutros países em que operamos e já operamos e queremos continuar a operar, as áreas metropolitanas têm sempre um magnetismo especial, é normal. E nós em Lisboa temos, enquanto operadores, e aqui obviamente a noção do operador neste painel e nesta conferência pode levar muito ao transporte coletivo, mas nós de facto temos muito tráfego que vem da Zona Norte via A1, da Zona Sul via A2 e A12, da Zona Oeste via A5, e temos depois aqui a circular da A9, que também tem muito fluxo, que depois tem que integrar naturalmente com a vida da cidade e com os modos de transporte. Não temos aqui nenhum tipo de religião, um transporte A, B ou C, somos completamente agnósticos. Agora, não podemos ignorar que os clientes, e aqui olha-se muito para o cliente individual, mas os clientes depois têm casos de uso diferentes na forma como se movimentam. É difícil levar uma família de 3 numa bicicleta. É difícil. Também dá. É difícil. Talvez na Índia, exatamente. Onde já estivemos e funciona. A sinistralidade é diferente também.
E, portanto, esses casos de uso, nós temos que ouvir o que os clientes nos têm que dizer. E acho que o nosso setor, isto vou ser aqui, lançar aqui alguns temas para reflexão, o nosso setor é muito centrado no que é que nós achamos que os outros querem. E não tanto o que é que, de facto, os clientes querem que nós façamos. E acho que nós temos que repensar a forma como olhamos para o setor desse ponto de vista. Depois, não podemos ignorar que estamos aqui na confluência de 3 fenómenos que vão continuar a desromper a forma como nos mexemos. Transição energética, com investimentos brutais ao nível do que nós temos que fazer nas nossas cadeias de valor, mas o que os nossos parceiros têm que fazer. Exemplo, o que é que acontecerá à cidade de Lisboa e às cidades que funcionam aqui nesta área metropolitana quando todos nós carregarmos os carros elétricos à noite, porque os frigoríficos vão abaixo? O que é que vai acontecer? Portanto, todos esses investimentos vão ser massivos. Segundo, transformação digital. A transformação digital vai continuar a acelerar. E não é só na forma como nos relacionamos, na forma como apanhamos o metro, apanhamos uma bicicleta da gira, a Nafertags, etc. O e-commerce e a forma como o e-commerce está a influenciar o caos na cidade tem que ser também repensado por nós, enquanto provedores de soluções, que não são só endereçáveis ao cliente individual, é também ao cliente empresarial e à forma como o corporate funciona. E depois, isto foi aqui abordado também hoje de forma bastante transversal, o que é que será o futuro do trabalho nestes movimentos todos? Como é que o futuro do trabalho vai reconfigurar todos estes movimentos? Quais são os casos de uso que as pessoas querem? E, sobretudo, quais são os casos de uso, eu estou a ouvir aqui alguns, mas não muitos, os sub-30 querem. Porque se nós queremos tornar isto sustentável, eu vi aqui muito da sustentabilidade, o que é que, de facto, os sub-30 hoje querem da sua mobilidade e para as suas famílias a nascer ou que vão nascer daqui a pouco tempo? Ouvi-los, o centro das cidades, devido a fatores que nós conhecemos até do ponto de vista de pressão imobiliária, não tem tanta gente assim, não é? Portanto, como é que nós, neste mapa grande, que já vimos aqui 2 ou 3 vezes hoje de manhã, vamos conseguir deslocar estes vários fenómenos? Para a Brisa e para a Via Verde, o grande objetivo é que isto seja o mais simples possível. E que o cliente olhe para nós, como olha para vocês, de forma integrada e diz: eu vou apanhar a Carris, vou apanhar o metro, vou apanhar a Fertagem, mas que isto funcione tudo de forma ligada. Um outro tema que era importante refletirmos também é os ciúmes. Nós somos muito ciumentos. Portanto, queremos o cliente só para nós. Não, o cliente é de todos. O cliente, as suas famílias, o seu corpo. Como é que nós podemos trabalhar esses clientes de forma integrada? Com as nossas aplicações, que ligam umas com as outras. Como é que a Câmara Municipal de Lisboa, a AML, olham para isto de forma integrada? Como é que o Eixo Oeste olha para isto de forma integrada? E, portanto, o tema do ciúme é uma coisa que nós temos que começar a ser mais pragmáticos na forma como lidamos com os clientes, porque, de facto, um cliente pode ter um caso de uso à segunda, quarta e sexta que utiliza o metro, mas há outro caso de uso completamente diferente à terça e quinta. E temos que ter isso em mente. Finalmente, num contexto de inflação e de grande disrupção nas cadeias de fornecimento, colaborar mais na forma como pensamos esses mesmos casos de uso e ouvindo mais o cliente. Faça ponto para o que falei há pouco. Que é, se nós de facto queremos que estes modelos sejam todos sustentáveis, quer no estacionamento, quer no carregamento elétrico, quer na forma como os nossos cidadãos e clientes chegam às cidades, a lógica dos parques dissuasores, que é uma palavra que eu não gosto mais de hubs de mobilidade, porque o dissuasor já vem com uma carga negativa associada. O transporte individual continua a ser uma preferência grande da maior parte dos clientes. Há aqui, de facto, um desequilíbrio que nós temos que tentar perceber como é que se resolve também do ponto de vista ambiental, mas como é que estas ligações se fazem em verdadeira parceria. E aqui a TML tem um papel fundamental. Como é que vai conseguir fazer, em ligação com as várias câmaras municipais, esta mobilidade em Lisboa de forma muito mais simples, que no fundo é a nossa missão. Quer enquanto Brisa, aqui ou nas outras geografias em que operamos, quer da Via Verde, também aqui, e outras filhas que fomos fazendo pelo mundo ao longo destes anos. Portanto, algumas ideias-chave para nós pensarmos, e se tivermos que ficar com alguma, é o que é que os outros querem que nós façamos. Porque o foco no cliente não é o que é que nós achamos que eles querem. E depois ligar isto tudo de forma consistente. Deixámos de ser mais ciumentos também. E é aí que a Via Verde e as aplicações que vão desenvolvendo permite... de forma agnóstica, para que o cliente possa escolher e se achar que, do ponto A ao ponto B, tem que ter 3 ou 4 modos de transporte interligados, que nós possamos facilitar que isso aconteça, mas depois com o acesso a quem opera essas várias linhas, como aliás ouvi há pouco, linhas e não carreiras.
Muito bem, muito obrigado. Nós estamos em cima do tempo, como viram, nós precisamos do dobro do tempo com este painel para falarmos, e até para agora voltarmos a discutir, a conversar sobre algumas das questões que foram aqui colocadas. Como não temos esse tempo, eu de qualquer maneira acho que, tendo aqui estas pessoas, devia dar a possibilidade, pelo menos se entenderem que querem dizer alguma coisa até sobre o resto que foi dito, ou num minuto ou dois, ainda acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito depois de ouvir tudo, não sei, poderão fazê-lo, portanto... Todos que Cabasso Martins quer, eu acho que há sempre qualquer coisa que fica e quando ouvimos... Depois... Não, foi fundamentalmente esta última intervenção que me pareceu bastante interessante, mas que me fez pensar um bocadinho nos novos tempos da mobilidade e, de facto, aquela questão de nós impormos o serviço ao cliente ou nós não pensarmos o modelo de mobilidade, digamos, intermodal... Isso. Que em parte tem a sua razão do ponto de vista das raízes do nosso pensamento, mas eu também dei por mim a pensar quanto nós já evoluímos nisso, não é? Quer dizer, eu acho isto importante também deixar esta nota aqui, no que diz respeito ao transporte público. Nós já evoluímos muito, de facto era assim, mas eu acho que já não é assim. E a experiência que nós estamos a viver agora dos novos tempos na área metropolitana de Lisboa dão-nos essa resposta. Isto é, mesmo a integração da Fertagos, por exemplo, é uma mudança de paradigma, porque a Fertagos foi criada e foi pensada para estar à parte, por várias razões, não por teimosia, mas por outras razões, por razões até económico-financeiras ou de modelo. E a integração foi possível porque, primeiro, houve vontade política da integração e porque o operador também se quis integrar e aceitou alterar condições contratuais para isso. Portanto, é importante dizer, e mesmo a relação entre operadores privados e operadores públicos, eu lembro-me, eu sou presidente da Antrop já há alguns anos, e no início digamos, do meu mandato, o tema central era a dicotomia público-privado. Era, digamos, era o tema que diabolizava as relações, o público e o privado. Eu há anos que não falo nisso. Quer dizer, quando falo, são empresas privadas, mas não no sentido de ser contra alguma coisa. Portanto, eu acho que nós, mesmo a questão do PARTE, a questão do alargamento da área metropolitana de Lisboa, todos os operadores, o único título, e o esforço que temos vindo a fazer relativamente a ir ao encontro daquilo que são as novas opções de mobilidade, Cristina há bocado falava, de ter o parque de Coina completamente esgotado, mas ter uma ocupação real, diária reduzida. Isto significa, são sinais de que as pessoas hoje têm uma perspectiva diferente de mobilidade, utilizam à segunda uma forma, à terça outra, e eu acho que termos esta consciência, não sabemos tudo, mas termos esta consciência significa que já evoluímos muito. Era esta nota que eu queria deixar, apesar de tudo positiva, que houve um caminho que se fez, não é? O caminho faz-se caminhando, como dizia o Faustino, mas nós caminhamos. Eu acho que é importante também deixar esta nota, e as pessoas que aqui estão e que estão cá há uma série de anos, penso que concordam comigo. Muito obrigado. Vamos rodando, doutora Cristina Dourado, quer... Não, eu queria realçar um bocadinho isto que o Luís Cabasso Martins disse agora, porque eu acho que estamos muito longe da situação que estávamos aqui há uns anos. A integração é muito maior, há capacidade para melhorar efetivamente o serviço que prestamos aos clientes. Acho importante a nota, que também foi reforçada pela Brisa, de facto de tentarmos conhecer melhor as necessidades, os desejos dos nossos clientes nesta nova conjuntura. A questão dos jovens tem uma abordagem efetivamente diferente àquela que nós tínhamos. E aqui uma nota também que eu acho muito importante é a necessidade também, quando de facto pensamos novamente e a questão dos serviços, e quando pensamos as questões que se prendem com os horários de funcionamento, tentarmos garantir e melhorar a distribuição dos horários ao longo do dia, tentar aproveitar esta capacidade que as pessoas hoje têm, não irem todas trabalhar entre as 7h30 e as 8h30, para
podermos potenciar esse tipo de deslocações, porque é muito, muito importante para os modos, em particular os modos pesados, não é? Que não têm capacidade de responder do dia para a noite às necessidades, se elas forem mais uma vez entre as 7h30 e as 8h30. Muito obrigado. O Sr. Engenheiro Vítor Domingos dos Santos. Acho que deu, mas agora. Só queria complementar aquilo que foi um aspecto. Primeiro, dentro dos passos que foram dados pela senhora referiu, eu acho que aqui o passo talvez mais importante, para além do PAR, tenha sido a criação da TME. Ou seja, quer queiramos, quer não, a unidade na área metropolitana de Lisboa tem que ser pensada como um todo. Se ser pensada como um todo, tem que ter uma cabeça. Se não existir cabeça, não dá. O tronco deixa um braço para um lado, o outro braço vai para o outro lado e aquilo não sai de sítio. Portanto, eu acho que o primeiro aspecto é sempre muito relevante a criação da TME. Segundo, quer queiramos, quer não, a mobilidade em Lisboa resolve-se com um grande investimento. Não é só o caso do metro custar 80 milhões cada quilómetro que faz, ou 30 milhões cada estação que faz, mas é que a área metropolitana de Lisboa tem os tais 3 mil metros quadrados, 3 mil quilómetros quadrados que todos nós temos, necessita, tem zonas que não estão cobertas. Nós estamos a fazer um projeto, que ao bocado referi, que é um metro ligeiro entre o Hospital Beatriz Ângela e o Infantário. A maior dificuldade que nós temos é conseguir juntar o que está afastado. Ou seja, o Faustino falava que as paragens ao bocado, cada paragem eram 30 pessoas, também não falha, por isso que fazer. Nós vemos à Nora, no passado de uma rede de metro ligeiro, de conseguir juntar, porque a metrópole da área metropolitana, passa a expressão, os conjuntos habitacionais, ou os conjuntos comerciais, ou os conjuntos industriais, estão todos espaçados. Um é feito aqui, o outro é feito uns quilómetros à frente. Portanto, o planeamento urbano que existiu na cidade durante décadas e décadas, eu convido cada um a passar, eu faço isso muitas vezes, que é meter-se naquilo, sair da ponte para a Estadema, fazer aquilo todo, e começar a olhar para os lados e ver o que é que está do lado de Lisboa, do lado do Rivela, do lado da Amadora, e ficamos tristes com o que vemos. São o quê? São crescimentos sem regra, sem qualquer plano, sem qualquer orientação. Depois queremos meter os transportes públicos e o Faustino tem que criar não sei quantas mil carreiras para conseguir apanhar os urbanos, que são outras formas de conseguir. Bom, espero a gravação, agora já vai ser difícil. Mas, portanto, quero isto dizer que fizemos muito, mas quer dizer, ainda há muito que fazer. E, portanto, o território urbano da metrópole de Lisboa é muito largo, é muito grande. Temos um rio no meio. Não falamos aqui, falta aqui uma com a nossa colega da Transtejo, que está a ter um trabalho muito importante de renovação da frota, de uma frota que também está parada há dezenas de anos, já nem sei, mas já não compravam barcos, já ninguém daqui se lembra quando foi o último barco comprado para Transtejo, só a Flusa, não é? Já ninguém se lembra. Portanto, ou seja, isto aqui, no fundo, para dizer o quê? Que é muito importante que o Estado, que no fundo, acima de tudo, temos aqui privados, mas aqui o Estado paira no ar em muito disto, o Estado tem que ter uma atitude sempre consecutiva, consequente daquilo que queria. Quer dizer, não podemos ter transportes públicos se não há investimento. Não é possível. É um sinal de impossibilidade. Não podemos ter transportes ambientalmente sustentável se não pegarmos nos autocarros da Carris e passamos a elétricos ou a gás ou o que seja. Mas, quer dizer, isso que requer investimento. E não podemos fazer a história que contou quando eu me sentei aqui. Quer dizer, não podemos estar 10 anos sem fazer nada ou 15 anos sem fazer nada. Não dá. Não dá. Os tais jovens de 30 anos, o que fazem? Vão para Londres. E depois nós queremos quadros, não os temos. Não é? Esta é que é a realidade. É só isto apontamento. Muito obrigado. Estou Luís Natal Marques. Quer acrescentar alguma nota final? Eu acho que já foi tudo dito. Quer dizer, acho que o cliente é multimodal. Isso. Portanto, é multimodal. Quer dizer, todos nós somos multimodais. Quer dizer, todos nós escolhemos o transporte na medida das necessidades concretas do momento. Não é? E, na minha perspectiva, o automóvel será escolhido na medida em que não houver uma relação de confiança com o transporte público, em termos de horários, em termos de conforto e disso tudo. Quer dizer, e, portanto, se quer efetivamente afirmar o transporte público, de alguma forma, essa relação de confiança tem que ser ganha, e confiança em termos de
cumprimento de horários, em termos de conforto, enfim, tudo isso que nós sabemos, toda essa cadeia. Muito obrigado. Dr. Eduardo Ramos. Só deixo uma palavra. Complexidade. Complexidade. A forma como tudo isto terá que ser trabalhado daqui para a frente será muito mais difícil, muito mais complexa e muito mais desafiante. Muito mais desafiante. Ou seja, quer a combinação de tempo, de espaço e de preferências, isto para muitos engenheiros e engenheiras nesta sala, não é o meu caso, é de facto um sistema apaixonante de temas a resolver. E temos de nos habituar a isso. Já nem pondo em cima da equação ou do sistema de equações, cibersegurança e investimentos massivos que têm que ser feitos ao nível energético e de telecomunicações. Já para não falar na engenharia civil, que ainda podíamos pôr aqui no caldeirão também. E a falta de recursos, etc. Portanto, complexidade. Nós temos que nos habituar a gerir temas relacionados com transportes e com mobilidade com um nível que nunca tivemos no passado, de dificuldade. Mas é apaixonante ao mesmo tempo. Senhor. Força. Só para dizer uma coisa, tinha aqui uma dúvida, por isso é que Cristina. Neste concurso da AML, o esforço de investimento dos 4 operadores, fundamentalmente em frota, que foi aqui bastante invocada, apontam para 200 milhões de euros. Também para se ter a noção de que o esforço é de todos, quer dizer, com certeza que o investimento do Estado, aliás, o próprio concurso prevê investimentos da responsabilidade da TML e dos municípios, etc, etc. E do Estado também, mas é para dizer que este esforço tem sido um esforço, que aliás também foi evidenciado pelo Faustino, um esforço de todos os parceiros e por exemplo, concorrer a um lote da AML obrigou, digamos, a que as entidades privadas assumissem uma responsabilidade de investimento bastante vultuoso, no fundo, para dar resposta também àquilo que são os novos paradigmas, designadamente ambientais e também de imagem, porque isto também tem muito a ver com captar pessoas para o sistema e um autocarro novo. É muito mais fácil de captar clientes e menos poluente e menos barulhento, é sempre muito mais fácil de captar. Era isso. Era importante também esta nota. Bom, nós chegámos ao fim. Eu assumi as funções de moderador, falei muito pouco, eu gostava de ter participado muito mais, mas não era essa a minha função e, portanto, acho que me contive, o tempo também não era muito. Acho que nós trouxemos daqui, ou seja, houve algumas mensagens que ficaram muitas. Algumas são questões antigas que nós, técnicos, académicos, operadores, já discutimos isto há muito tempo, a questão da integração, da articulação modal, da visão sistémica, do planeamento integrado. Tudo isto nós falamos há muito tempo, mas vamos vendo como isto se vai materializando agora. São questões antigas, mas que estão em cima da mesa, sempre, e que vão estar sempre, não é? E depois algumas questões mais novas e algumas são... Ficou-me, por exemplo, a questão da incerteza que foi referido pela doutora Cristina Dourado, ou seja, a incerteza sobre o comportamento da procura, sobre o que é que depois da pandemia, depois da guerra, ou seja, continuamos aqui com algumas incertezas, mas também algumas dúvidas e preocupações dos próprios operadores e, sobretudo, a preocupação com a qualidade. Foi isso que ficou em cima da mesa, uma grande preocupação com a qualidade, uma grande preocupação com o serviço ao cliente, e as preocupações vinham daqui, não é? Como é que nós conseguimos assegurar e vamos conseguir. Algumas expectativas também, e positivas, por exemplo, quando nos foi aqui referido, porque, bom, provavelmente teremos aqui uma outra oportunidade, ou seja, o aumento do preço dos combustíveis pode trazer alguma coisa positiva para o transporte público e, portanto, e também aqui algumas oportunidades. Quanto à AML, ficámos satisfeitos de saber que não tem problemas de financiamento e que nós também contribuímos em parte para isso. Isto era uma brincadeira. Isto era uma brincadeira agora para si. Eu também contribuo um bocadinho, modestamente, mas pronto, isto era mesmo a título de brincadeira. Agora, e depois, aqui uma outra questão que saiu, quer da parte das intervenções da AML e da TML, mas também aqui dos operadores,
É a questão de ser consequente e, portanto, ser consequente falava-se de manhã, ser consequente com a missão que tínhamos, não é? Aqui ser consequente também com aquilo que nós queremos e com aquilo que o Estado quer em termos de serviço público e com a qualidade do serviço. Isto implica alguma responsabilidade, diria eu, e a consequência destas decisões também. E vimos aqui várias questões que estão à volta disto e, portanto, resta-me agradecer a todos que se mantiveram aqui até agora. Acho que foi uma manhã muito interessante. Desejar boa sorte à TML, à AML, aos parceiros todos que estão envolvidos, não é? Bom trabalho.